É isso aí, torcida do Mengão. Bora para as últimas notícias e informações do Flamengo que entra em campo amanhã novamente, agora contra o Pirâmides do Egito. Tem a possível volta de Pedro, pessoal. Pedro pode voltar aí e o Felipe Luiz pode dar mais minutos em campo, né? Pro grande centroavante do Mengão. Sousa, pessoal, grande reforço para o Mengão aí, então acompanhe este vídeo até o final para não perder absolutamente nada dessas informações. E claro, tem a escalação também. Globo Esporte de hoje, 12/12, trazendo todas as notícias e informações. Torcedor flamenguista já sabe, né? Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Muito boa tarde, gente boa! A Globo Esporte de hoje começa falando do jogão Pirâmides do Egito, semifinal do Intercontinental. A Globo transmite ao vivo a partir de 1h30 da tarde, bola rolando às 2h. Se o Flamengo ganhar, aí vai pegar o poderoso Paris Saint-Germain na grande final. Deixa eu conversar com o Carlos Gil, que está em Doha. Tá tarde da noite aí, né? Ninguém aí atrás e tal. Traz aí as informações do Flamengo pra gente, Gil. Bom falar contigo. Tudo bem, Escobar? Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Não tá tão tarde assim, tá escuro, mas não tá tarde. 7 horas da noite, passa um pouquinho das 7 da noite aqui. O Flamengo terminou agora há pouco o último treinamento aqui no CT, que serve como base rubro-negra na capital do Catar, para jogar essa semifinal de amanhã. E quem passar, como você disse, enfrenta o PSG, que já está pré-classificado, né, como campeão europeu. O adversário é o Pirâmides do Egito. Aliás, o técnico do Pirâmides jogou toda a responsabilidade para cima do Flamengo, disse que o Flamengo é favorito, mas que espera surpreender. Do lado do rubro-negro, Felipe Luiz veio com um discurso de humildade, pé no chão, é um jogo de cada vez, nem quis responder nada sobre Luiz Henrique, sobre Paris Saint-Germain, elogios do Luiz Henrique ao Flamengo, nada, ele só está pensando no Pirâmides e nesse adversário que tem uma defesa sólida, tem o Mayele, que é um atacante forte da República Democrática do Congo. Essas são as preocupações do Felipe Luiz. Ele não confirmou se vai mexer no time, ainda vai se reunir, né, com a comissão, o departamento médico, a comissão técnica, qualquer jogador que possa ter sentido aqui ou ali, mas o certo é que o Pedro, essa é a boa notícia, o atacante que não joga desde 23 de outubro, primeiro jogo das semifinais da Libertadores contra o Racing, ele tem participado normalmente dos treinos, vai ser relacionado, não como titular, claro, mas existe uma possibilidade de o Pedro ser utilizado durante alguns minutos, conforme o desenrolar da partida contra o Pirâmides, obviamente. Então, bora ouvir o técnico do Flamengo, Felipe Luiz, falando sobre essa possível volta do atacante Pedro ao time. Muito bom ter o Pedro novamente com a gente, né, no campo e com sensações. Já deu para ver ontem no treino, voltou com a mesma confiança, a mesma alegria e vontade que estava antes da lesão do braço. Nosso planejamento para ele vai ser segundo a evolução dele no dia a dia. A minha expectativa e esperança é que tudo corra bem no treino de hoje e que ele possa, assim, ter minutos no jogo de amanhã. Quem voltou bem de lesão também foi o Léo Ortiz, zagueirão. Bateu um papo exclusivo com a nossa equipe lá em Doha. Bora ver. Doeu no corpo e na alma. Ficar afastado na reta final das principais competições do ano, sem poder ajudar como gostaria, dentro de campo. É uma lesão chata, uma lesão que talvez em alguns momentos você vai ter que conviver um pouco com algum incômodo. A lesão no ligamento do tornozelo direito aconteceu em outubro, no Maracanã contra o Palmeiras, pelo Brasileirão. Léo Ortiz voltou contra o Racing, no jogo de volta da semifinal da Libertadores. Mas sentiu novamente, precisou parar e deixar de lado um desejo individual na decisão do torneio. Ali não era o momento de ter uma vaidade e de pensar mais em mim do que no time, porque no final de tudo o título era uma coroação também do que eu tinha feito durante toda a competição. E por esses caprichos do destino, Danilo jogou no lugar dele e fez o gol do Tetra. Numa jogada forte desse Flamengo, a bola parada, que transformou os zagueiros em protagonistas ao longo da campanha. Meu gol contra a LDU no começo do jogo, onde era um jogo que a gente podia até cair fora, depois o gol do Léo contra o Tátira e agora o gol do Danilo na final, né? Às vezes o adversário está muito fechado, você vai lá fazer um gol na bola parada, o adversário tem que se abrir e aí você consegue marcar mais gols. De volta ao time titular contra o Cruz Azul, Léo Ortiz quase marcou novamente de cabeça em jogada de escanteio. Sanches salvou em cima da linha. Ortiz atuou durante os 90 minutos e se mostrou recuperado para colaborar no último desafio da temporada.
tentar ganhar mais uma taça e projetar um 2026 de grandes realizações. O sonho de jogar uma Copa do Mundo com a seleção. Já estive lá, então sei como é esse ambiente e o quão bom deve ser estar dentro de uma Copa do Mundo. E uma possível oferta do mercado europeu. Lógico que sempre brilha a questão de jogar no futebol europeu. Eu sou muito feliz aqui no Flamengo, disputando todos os títulos. Esse ano foi um ano muito especial para mim. E a partir do momento que a temporada se encerrar e a gente pode sentar numa mesa e pensar no que for melhor para todo mundo. Você sabia que no Pirâmides tem um Zico, cara? Exatamente, o cara tem o mesmo apelido do maior ídolo da história do Flamengo. O Pirâmides do Egito tem só 7 anos. Nessa curta história, alguns nomes conhecidos do torcedor brasileiro já passaram por lá. Ribamar, ex-Botafogo, ex-Vasco. Keno, que hoje tá no Fluminense, na época era cabeludão, ó. E o Rodriguinho, bicampeão brasileiro com o Corinthians. Mas nenhum deles tem um nome mais pesado que esse cara aí, ó. Mustafa Zico, camisa 30. Pois é, o Pirâmides tem um Zico no time, gente. Quando eu era pequeno, meu pai me mostrava vídeos do Zico e fico feliz de ter ficado conhecido com o nome de uma lenda do futebol como ele. E agora poder jogar contra o Flamengo, que era o time do Zico. Zico é o apelido. O nome mesmo é mais difícil de pronunciar. Mustafa Mohamed Zaki Abdel Rauf. Esse gol aí ele marcou contra o Auckland City da Nova Zelândia em setembro, na estreia do Pirâmides nesse Intercontinental. O Pirâmides tem um atacante brasileiro, o Everton, que conhece bem esse Zico aí. E aí, o homem faz valer o apelido mesmo? Difícil, tem que ser sincero. Comparar com o Zico, vamos combinar, né? É difícil pra qualquer um, pô. Quem tem Zico tem tudo! Dá nem pra começar essa conversa, né? Falando do Mengão, o Flamengo vai pegar o Pirâmides amanhã, transmissão do Sport TV, aquecimento caprichado, o adversário é o Pirâmides. E eu vou lá pra Doha trazer o Bruno Cortes ao vivo para trazer as informações da preparação do Flamengo. Hoje não teve título, mas amanhã pode ter, né? Tudo bem, Joana? Boa tarde a todos, boa tarde para você aí no Brasil. Pode ter, pois é, aqui pro Flamengo é a possibilidade de 3 taças, né? Já teve o Derby das Américas, ganhou contra o Cruz Azul do México. Amanhã tem essa Copa Challenger, se vencer o Pirâmides. E aí depois a grande decisão do Intercontinental contra o Paris Saint-Germain. Bom, a gente está aqui em frente ao centro de treinamento, que tem sido a base do Flamengo. Nesse momento, provavelmente está acabando o treino, ou já acabou, o ônibus não saiu ainda, o pessoal está lá dentro, a gente pôde acompanhar só aqueles primeiros 15, 20 minutos. E antes do treino, teve entrevista coletiva do técnico Filipe Luís, no estádio, o estádio do Al Rayyan, onde acontecem os jogos da Copa Intercontinental, que fica a mais ou menos meia hora daqui. E, entre outras coisas, o Filipe Luís mostrou conhecimento sobre o Pirâmides, já estudou direitinho, vem estudando direitinho o Pirâmides, desde que venceu o Cruz Azul, né? E, entre outras coisas, entre as curiosidades desse Pirâmides, como você falou na abertura do programa, né? Temos um Zico, Mustafa Zico, nesse time do Pirâmide. E não é coincidência, é por causa do Zico brasileiro mesmo, o Zico que é o maior ídolo da história do Flamengo, porque o pai do Mustafa Zico era fã, é fã ainda, do Zico brasileiro e por isso botou o apelido no filho de Zico e mostrou muitos vídeos para ele do Zico brasileiro para o Mustafa Zico. Ontem nossa equipe veio aqui, o Carlos Gil, Edu Bernardi vieram aqui, fizeram essa reportagem, entrevistaram o Mustafa Zico e ele falou que viu muitos vídeos do Zico, que é um prazer agora ter essa oportunidade, né, de enfrentar o Flamengo, onde o Zico brasileiro, que é o ídolo do pai dele, fez história e é o maior de todos para a torcida do Flamengo. E aí tem um jogador brasileiro no time, que é o Everton Silva, que também deu entrevista ontem, e aí foi perguntado sobre o Zico egípcio, né? E aí, tem alguma coisa para falar, algum estilo parecido com o Zico, que a gente conhece, o brasileiro? Ele falou, não dá para comparar, aí não tem comparação, é outro patamar, segundo o próprio Everton Silva, companheiro do Mustafa Zico do Pirâmides. Vamos ouvir então agora o Filipe Luís falando sobre o Pirâmides, o que dá para esperar desse adversário de amanhã. Vamos ouvi-lo. Muito bem trabalhada, é um treinador que entende muito bem essa fase defensiva do jogo. Pelo que eu pude analisar, é um time que se defende muito bem, entende muito bem coberturas e compactação
das linhas, então, sem nenhuma dúvida, o Al-Ahly, que é um dos times melhores trabalhados da Arábia, sofreu muito para poder entrar nesse bloco defensivo deles, portanto, temos que estar, primeiro, muito bem taticamente posicionado. Tá aí, então, Felipe Luiz falando sobre o Pirâmide do Egito. Hoje, como a gente falou, né, já deve estar terminando esse treino agora, a gente pôde acompanhar o iníciozinho do treino e mais uma vez vimos Pedro em campo treinando com os companheiros pela segunda vez aqui no Catar, ele treinando em campo com os companheiros, algo que não acontecia há mais de 3 semanas, estava se recuperando de uma lesão na coxa. É bom lembrar que antes da lesão na coxa ele fraturou o braço, né? Fraturou o braço no dia 23 de outubro, foi o último jogo dele, quando fraturou o braço, e aí quando estava na recuperação dessa fratura no braço, treinando, teve um estiramento na coxa e aí mais uma lesão, por isso é um Pedro que não joga há quase 2 meses, mas é um Pedro agora em campo, treinando pela segunda vez, e aí existe essa esperança, expectativa, não só do Felipe Luiz, como do torcedor também, de quem sabe ver o Pedro em campo, pelo menos por alguns minutos, contra o Pirâmide, quem sabe, talvez com o Paris Saint-Germain, se passar para a final, mais chance ainda de o Pedro jogar. Vamos ouvir o Felipe Luiz falando sobre essa possibilidade de ter o Pedro. Muito bom ter o Pedro novamente com a gente no campo e com sensações. Já deu para ver ontem no treino, nos dias prévios também, que voltou com a mesma confiança, a mesma alegria e vontade que estava antes da lesão do braço, que da importância dele na equipe, e o nosso planejamento para ele vai ser segundo a evolução dele no dia a dia. Hoje tem mais um teste para que ele possa ver quais são as sensações, como ele vai estar em comparação aos companheiros nesse treino de hoje, para a gente decidir se amanhã ele pode ter minutos ou não. A minha expectativa e esperança é que tudo corra bem no treino de hoje, que ele possa sim ter minutos no jogo de amanhã. Seria, sem dúvida, um ótimo reforço, né? É o artilheiro do atual elenco desse Flamengo, com 152 gols com a camisa do Flamengo. Em relação ao time, na coletiva também, o Felipe Luiz não deu nenhuma pista, inclusive disse que vai esperar o máximo até amanhã para saber quem realmente são os jogadores que estão, de fato, recuperados, já que o intervalo é curto, né, entre esses 2 jogos. O jogo foi na quarta com o Cruz Azul, já joga amanhã no sábado contra o Pirâmide, não deu pista de time titular, mas se tiver todo mundo bem, todo mundo recuperado, provavelmente veremos o mesmo time titular, né, que venceu o Cruz Azul na última quarta-feira, Joana. Talvez a gente tivesse a ideia dele dar alguns minutos para alguns jogadores, né, como o Cebolinha, que é um cara que entrou bem, já que o Samuel Lino não começou tão bem assim, e aí ele poderia ao mesmo tempo até dar um descanso e dar uma minutagem para jogadores importantes. Então não é essa a ideia para esse jogo contra o Pirâmides. A gente não tem essa informação ainda. Cebolinha, sem dúvidas, tem sido sempre uma possibilidade. Ele não deu pista alguma em relação a Cebolinha, mas tem jogado demais nessa reta final de temporada. Mais uma vez entrou muito bem. Inclusive, depois do jogo Cruz Azul, quando a gente entrevistou o Cebolinha, ele falou, foi ali, enfim, protocolar, né? Falando, tem que estar pronto, mas eu quero jogar, eu quero ser titular, não sou diferente de ninguém aqui. Mas pista, por enquanto, o Felipe não deu, não. Vamos aguardar, então, se ele vai conseguir rodar um jogador ou outro, dar um descanso para Alexandro, talvez, que é um jogador que tem mais desgaste físico, né? Vamos acompanhar esse jogo, que vale mais uma taça para o Flamengo. Meu amigo, muito obrigada pelas informações, bom descanso, né? É isso aí, torcida do Mengão, e bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia. Pessoal, as últimas informações do Flamengo. Agora vamos aqui com Sport Center, trazendo todas as notícias e informações do Malvadão, que tem boas notícias aí. Tem a volta de Pedro, tem aí a escalação, provável escalação ainda para o confronto contra o Pirâmides. Torcedor flamenguista, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário. Isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Não se esqueçam de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece com o Malvadão. Agora, pessoal, sem mais enrolação, bora para as últimas notícias e informações. Claro, deixando os créditos aos canais da ESPN Brasil. Bora pro conteúdo. Poderá faltar aí 2 jogos. Esse aí tem que ganhar esse para ser, por exemplo, o último. Então, 2 jogos para terminar a temporada agora? Não, agora não. Estamos agora já dia de quanto? Dezembro já? 12 de dezembro? E a gente está falando de uma semana de descanso para o Flamengo. Depois descansa, Mara. Já descansou pra caramba. A média de idade que entrou recentemente, 30 anos de idade. Então a gente está falando de Alexandre, de Bruno, Danilo. Henrique,
O Danilo não começou esse jogo, né? Foi a dupla dos Léos, que são 29 anos ali, né? Dá pra manter a dupla, mas Pulgar, Bruno Henrique, Jorginho, Arrascaeta, Alexandro, são vários jogadores, né? Acima dos 30 anos, esse time que entrou em campo já no Intercontinental. Talvez o Alexandre, não sei se ele mexe, né, ali, quando ele fala desses jogadores. Acho que Arrascaeta e Jorginho intocáveis. Você vai perguntar pro Arrascaeta se ele quer descansar? Arrascaeta? De saída, não, né? Como o próprio Felipe falou, que ele é o jogador mais ambicioso que ele tem no elenco, não é, Mari? E espera o jogo desenvolver um pouco, né? Porque daí você começa com o seu melhor e aí sim, dependendo como for o jogo, você vai trocando, como quase sempre o Arrascaeta sai no segundo tempo. E ele tem ainda, eventualmente, a possibilidade do Pedro em boa fase de recuperação, Jailson. Tem que ver a questão física do Pedro, né? Se ele vai ter condições, por exemplo, de atuar uma minutagem maior. Talvez ali 30, 20 minutos ele consiga jogar e já seja ali uma opção para o segundo tempo. Mas começar jogando, depois desse tempo todo, acho difícil. O Felipe destacou muito essa força defensiva do Pirâmides. Sim, então, eu estava até conversando com o Caio, né? Caio Alves, novamente, do nosso Data. Parabéns aí pelo trabalho do Caio e do Carreira também, que tá de férias, né? Meteu o miguezinho logo em dezembro. Logo agora. Tá sem trabalho, né, o Carreira? Agora, o Carreira. Logo agora. Agora quem mais As férias agora que a gente sabe o funil ali. As férias já estavam marcadas antes do calendário mudar. Aí, enfim, eu tava conversando com o Caio ontem, a gente tava trocando a ideia, ele até me passou, que é o seguinte, eles jogam muito em bola longa, né? Ele que é o Maele, que é o centroavante, a referência no ataque, o artilheiro da equipe. Só, assim, eu entendi o Felipe Luiz falando do bloco defensivo, que eles vão baixar muito para fazer essa defesa ali, né? Mas eles têm uma situação semelhante, inclusive, à do Cruz Azul, do perde e pressiona, da pressão alta lá mesmo. A primeira defesa dos caras é já adiantar a linha de marcação para tentar recuperar a bola próxima ao gol. Mas o principal ajuste, assim, a principal força do time é o Churré, no meio, ele que participa de todas as jogadas ofensivas da equipe, todas as jogadas passam por esse volante. O lateral direito é muito técnico também, muito ofensivo, mas é o Maele. Tô toda hora Maiulu do PSG, Maele. Mas é o Maele que é o principal jogador centroavante. Então atenção a ele, a gente fala mais na sequência aqui do Sport Center. Agora a gente atualiza as informações do mercado. E duas declarações do Varela, ele deu entrevista à imprensa uruguaia e essas duas declarações me chamaram a atenção. Primeiro, ele falando sobre posicionamento tático em campo, como os treinadores pediam para ele atuar quando ele chegou ao Flamengo, e ele falando sobre a Arrascaeta. Olha que declaração, hein? Muita gente pode não concordar com o que o Varela disse, e a gente vai trazer aqui as declarações dele. Primeiro, ele falando sobre posicionamento em campo. Abre aspas. Quando cheguei ao Flamengo, disseram-me que os laterais estavam com dificuldades defensivas e que queriam que eu desse equilíbrio à equipe. Priorizei o defensivo. Pensava que não precisava atacar tanto porque os nossos pontas atacam muito. São bons no 1 contra 1. Não vi essa passagem tão obrigatória como em outras equipes, mas depois percebi o quão importante era para o lateral avançar. Os treinadores eram mais conservadores antes. Não queriam, mas quando chegou o Felipe Luiz, disse que queria que os laterais subissem. É a mesma coisa que o Bielsa me pediu. Foi claro porque gosta mais de atacar do que defender. Fui crescendo e pude chegar aqui. No Uruguai, fui muitas vezes criticado por atacar mais do que defender. Aqui, quando cheguei, segui o que me pediram de defender, mas as circunstâncias mudaram. Me deram a confiança, o treinador me diz para ir para cima. Fecha aspas. Ainda não é um lateral direito tão ofensivo como era o Wesley, por exemplo. Mas, de fato, o Varela está bem mais ofensivo. E, para mim, hoje, é titular absoluto na posição. Não tem como para o Emerson Royal assumir a titularidade na lateral direita por dois motivos. Varela vive o seu melhor momento com a camisa do Flamengo e na seleção uruguaia, vai disputar mais uma Copa do Mundo, e o Emerson Royal vive um momento bem fraco. Até agora não justificou o investimento que o Flamengo fez para contratá-lo junto ao Milan, 9 milhões de euros. Outra declaração do Varela que me chamou a atenção nessa entrevista foi ele falando sobre a Arrascaeta. E ele disse que no Brasil o Georgian é a nível Zico. Rapaz, é isso mesmo, ó. Sim, é o melhor uruguaio no exterior. Sempre é muito decisivo nos momentos de dificuldade. Fez uma partida que no primeiro tempo nos custou muito.
O segundo foi outra história, corrigimos no intervalo. Acho que esse ano foi um dos melhores da carreira do Arrasca. Pela quantidade de gols que tem, parece que é um atacante. Tem sido muito importante para o Flamengo em todos os anos que estive aqui, mas esse particularmente acredito que seja o melhor da carreira mesmo. No Brasil, o Georgian é a nível de Zico. Não sei se no Uruguai sabem o que é o Zico para o Flamengo, mas aqui comparam ele ao Zico, pela quantidade de títulos que ganhou por ser decisivo. No Uruguai não se tem a dimensão do que ele é aqui, mas ele está dando e a última partida já mostrou isso. Fecha aspas. Galera, para quem não sabe, os números do Arrascaeta nessa temporada, eu vou trazer aqui, são números impressionantes, gente. Impressionantes. Vamos lá. Arrascaeta em 2025, 62 jogos, 25 gols, 18 assistências, 43 participação em gol. Gente, o que o Arrascaeta está fazendo nessa temporada é absurdo. E eu até botei lá, seria Arrascaeta o maior camisa 10 do Flamengo depois de Zico? Preste atenção na pergunta, seria Arrascaeta o maior camisa 10 do Flamengo depois de Zico? Não é o melhor jogador que vestiu a 10 depois do Zico. Por exemplo, o Adriano vestiu a 10. E muita gente pode considerar o Adriano melhor que o Arrascaeta. Para mim, o Arrascaeta é o maior 10, sim, depois do Zico. Olha a quantidade de títulos que ele vem conquistando e que ele conquistou. Olha a idolatria que ele tem com a grande parte da torcida do Flamengo, que acompanha o Flamengo. Para mim, ele é o dono dessa geração. Eu falo, já falei isso aqui, que a geração 2019, daqui a, 40 anos, vai ficar conhecida como a geração Arrascaeta, como é em 81 a geração Zico. O Arrascaeta é um absurdo. E eu vou dar minha opinião. Sim, ele é o maior camisa 10 do Flamengo depois do Zico. Sem sombra de dúvidas na minha concepção. E eu quero a opinião de vocês em relação a esse bom debate que eu botei nas outras redes sociais e estou trazendo aqui para o canal Vini Casagrande. Para finalizar, galera, apurei essa informação que a gente trouxe no último vídeo aí, a imprensa argentina noticiando Flamengo, tentando contratar Sousa do Racing, não procede. Pessoas do Flamengo garantem que não tem negociação, não é uma posição que o Flamengo tem o desejo de contratar nesse momento, que é inicialmente para volante, né? Que é a posição inicial do Sousa. Muita gente acha que o Sousa chegaria para jogar na zaga, não, ele é volante. Então o Flamengo não tem interesse, entende que está bem servido. Pode fazer uma contratação para esse setor, para essa posição? Pode, mas não seria uma contratação de investimento tão alto como seria para tirar o Sousa do Racing, porque o Flamengo já tem jogadores titulares. Seria uma reposição, uma saída do De La Cruz. Isso pessoas do Flamengo me informando, me passando quando eu fui apurar. Então, até o momento, não procede essa informação. Fica aí o aviso a vocês. Beleza, galera? Ó, quem quiser ver... É isso aí, torcida do Mengão, e bora para mais uma notícia. Felipe Luiz espera dar minutos a Pedro em Flamengo e Pirâmides na semifinal do Intercontinental. O treinador recorda a participação na Copa do Mundo de Clubes e destaca a diferença na repercussão que a derrota para o Bayern teve dentro e fora do Brasil. Não esqueço do massacre. O Flamengo teve 2 dias para se preparar para a semifinal do Intercontinental, depois de vencer o Cruz Azul do México na quarta-feira. O próximo adversário é o Pirâmides neste sábado às 2 horas, horário de Brasília, no estádio Ahmad Bin Ali, em Al Rayyan, no Catar. Há chances de Felipe Luiz poupar alguns jogadores, mas o técnico fez mistério sobre a escalação em entrevista coletiva na véspera da partida. Não posso adiantar nada para vocês, temos o dia de hoje, a parte do dia de amanhã para decidir em função da recuperação dos jogadores. Tem jogadores com mais de 30 e 33 anos, a recuperação depois de 3 dias não é completa. Nosso adversário descansou para jogar esse jogo e nós não. Temos que achar uma equipe competitiva, sólida e fresca. Uma das novidades neste confronto pode ser Pedro, que se recupera de uma lesão na coxa esquerda. O atacante treinou parcialmente com o grupo na quinta-feira e Felipe Luiz vive expectativa de dar alguns minutos ao camisa 9 contra o Pirâmides, a depender de avaliação no treino desta sexta-feira.
Muito bom ter o Pedro com a gente no campo. Deu para ver que voltou com confiança, alegria e vontade que estava antes da lesão do braço. Nosso planejamento para ele depende da evolução dele dia a dia. Nesse treino de hoje vamos decidir se ele pode ter minutos ou não amanhã. Minha expectativa é que ele tenha minutos. Caso passe pelo Pirâmides, o Flamengo vai enfrentar o PSG na final do Intercontinental em junho. Quando disputou a Copa do Mundo de Clubes, o time de Felipe Luiz se deparou com equipes da primeira prateleira da Europa. Venceu o Chelsea na primeira fase e foi eliminado pelo Bayern de Munique nas oitavas de final. O técnico destacou a diferença na repercussão que a derrota para o clube alemão teve dentro e fora do Brasil. Deixamos uma boa impressão para o futebol mundial, mas não para o futebol brasileiro. Eu não esqueço do massacre que foi depois do jogo contra o Bayern. Para o mundo, o Flamengo deixou uma boa impressão, mas infelizmente para o Brasil só vale o resultado. E Luiz Henrique não quer enfrentar o Flamengo e o Flamengo também não quer enfrentar o PSG, mas não vão ter uma semifinal para correr esse risco. É isso aí, torcedor do Flamengo, torcedor flamenguista. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like. Pessoal, qual é a sua expectativa para essa partida contra o Pirâmides? Flamengo aí, para mim, vai passar o carro. Tomara, é o que todo flamenguista quer, que o Flamengo passe o carro, que passe sem sufoco, né? Sem passar por sufoco durante a partida. É isso aí, torcedor flamenguista. Agradeço a vocês pela companhia. Se inscreva no canal e deixe seu like. Valeu!